Olha, eu vou começar aqui o nosso bate-papo, né, que vai ser hoje sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como psicóloga, mas a palavra principal vai ser da doutora Tarsila. A Lu vai apresentar e vai colocar aí o currículo dela para vocês conhecerem um pouquinho melhor, né? E também quero deixar aqui o espaço aberto, mais uma vez, para todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma colocação. Fique muito à vontade para perguntar, tá bom? Lu, passo a palavra para você. Oi, meninas! Oi, Giti, Elaine, que saudades! Doutora Tarsila, seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui com a gente. Eu vou começar do avesso aqui, vou começar de um jeito um pouco impactante, que é trazendo dados. O boletim epidemiológico apresentou que entre 2015 a 2021, 2.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Só no ano de 2021, nós tivemos 35 mil casos, 196. 73,8% de violências sexuais são perpetradas com vítima criança ou adolescente. Isso indica que a cada 4 casos estudados de violência sexual cometidos no Brasil, 3 têm como vítimas crianças e adolescentes, o que é um cenário assustador. Esses dados eu coletei da Fundação Abrinq e eles são de 15 de abril de 2024. Então, bastante recente. O Disque 100, Disque Denúncias, apontou mais de 17,5 mil denúncias apenas nos 4 primeiros meses de 2023. E isso a gente tem que lembrar que há uma subnotificação, que com certeza a doutora Tarsila vai trazer aqui para a gente. Mas eu trago esses números para dizer o porquê da escolha desse tema. Porque as crianças, os adolescentes, eles são a nossa esperança, a esperança de um futuro melhor. E saber que essas crianças estão sendo vítimas, estão sofrendo. Eu, que atuo muito com vítimas mulheres de violência, me impacta demais quando chega ao escritório alguma situação em que a vítima é uma criança ou um adolescente. Até porque a gente sabe que a criança não se expressa da mesma forma. Se já é difícil para uma vítima adulta denunciar, quem dirá uma vítima criança ou uma vítima adolescente. Mas eu vou apresentar aqui a nossa convidada especial de hoje, a doutora Tarsila Santos Teixeira, que é uma promotora de justiça, membro do Ministério Público do Paraná, sobretudo um ser humano que eu admiro muito, uma amiga querida, que eu tive a honra de conhecer e de ser apresentada a ela 2 vezes, por 2 amigas distintas, que foi a Lari Vitorassi e a Fernanda Soares, que são 2 pessoas também maravilhosas, especiais. E o Ministério Público tem um trabalho extremamente relevante e ficou, durante muito tempo, aí, sob a frente, a condução da doutora Tarsila, quando atuou junto à primeira promotoria de infrações penais contra crianças, adolescentes e idosos em Curitiba. A doutora Tarsila é especialista em proteção integral a crianças e adolescentes pela PUC Paraná, formadora e multiplicadora sobre conteúdos de desenvolvimento especial para crianças e adolescentes vítimas de violência, docente na Fundação Escola do Ministério Público, autora de diversos artigos relacionados ao tema da violência contra crianças e adolescentes, entre eles, crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, a importância de falar e a arte de ouvir, publicado na Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná. É também membro convocada pelo Conselho Nacional do Ministério Público para atuação junto ao Grupo de Trabalho Violência contra Crianças e Adolescentes. E é coautora do livro Crimes contra Crianças e Adolescentes, que eu tenho aqui a alegria, a honra de apresentar para vocês, indicar esse trabalho, porque já li, meu aqui está tudo marcado. É um livro essencial para quem trabalha com crimes dessa natureza, mas não só. Porque eu, por exemplo, meu foco de atuação são vítimas maiores. Não impede que eu receba no meu escritório, mas a maior demanda ainda é de
de violência doméstica e familiar perpetrada contra a mulher. Mas que a gente sabe que tem alguns reflexos dessa violência também. E, além de tudo, eu penso que é importante não só para advogados, promotores, juízes, psicólogas, como é o caso da Fábio, mas para todo pai e mãe que desejam se informar, saber os sinais disso, de que forma se apresenta. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho, então, com a doutora Tarsila e também com a Fabiana, que tem essa atuação clínica num outro viés, um outro foco, mas que também faz essa leitura dos traumas e daquilo que fica depois que a violência acabou. Então, passo a palavra desde logo para a doutora Tarsila. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Entre Irmãs. Não dá para ouvir. Não estou ouvindo. Parou de novo. Acho que você vai ter que apertar aí. Eu acho que deve estar com alguma conexão que deve estar ruinzinha. Aí. Estão ouvindo? Agora sim. E agora parou. Ele vai e volta. Tá, tô ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Agora permaneçam ouvindo, por favor. Se a gente não estiver ouvindo, eu vou sinalizar aqui, tá? Fique tranquilo. Quero dizer, meninas, que para mim é uma honra imensa. Os colegas são competentes. Ana já de algum tempo, trazida para minha vida por duas amigas que eu considero demais, que então Luciana já entrou sendo figura importante na minha vida, né, Lu? E também a Fabiana, a pessoa que está aí na batalha lado a lado conosco, né? Nada mais próximo de quem atua no direito parte da violência contra crianças e adolescentes do que essa interlocução profissional da psicologia e que tentam tão bravamente curar ou minimizar as dores, né, decorrentes principalmente da violência sexual. Esse mês, estamos no Maio Laranja, 18 de maio é uma data emblemática para todos nós, né, enquanto do combate. Tá falhando, o seu som falha. Se o teu celular ele tiver com a parte do microfone encostado em algum lugar, ele também vai falhar. Não é o caso. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Ele tá normal, eu não tô fazendo nada. Ele tá paradinho, bem normal aqui. Agora fluiu. Agora fluiu. Flui. Vamos ver. Então, o que acontece? Eu digo que é importante nós ações que marcam a em si não são ações que têm potencial de mudar a nossa realidade, né? Mas é importante que nós tenhamos nos lembrar que precisamos Ele falha. Tá falhando. O meu volume está no máximo e eu não estou com... Não, mas não é a questão do volume. Porque quando ele sai, o teu som, ele sai bom. Ele, às vezes, ele falha, ele fica truncado. Por isso que eu achei que pudesse estar encostado o microfone em alguma parte. Parece que ele abafa, assim, e faz os ruídos, sabe? Exato. Veja. O som. Estão me ouvindo? Sim. Eu deixei o meu telefone no silencioso. Prejudicando. Não. Mas não é o fato de estar no silencioso, não. Porque ele tá. A tua voz, ela tá legal. Quando sai o som, só que ele tá fazendo vários ruídos que parece coisa de conexão, sabe? Quando dá umas quebras. Tá. Wi-Fi, só um pouquinho, tá? Tá. Peraí. Ó. Tá falhando. Vamos ver se ela consegue aí se melhorar a conexão. Menina. Olha aí, até o doutor Luciano Machado está aqui te prestigiando, doutora Tarsila. Um abraço, meu querido. Tá ouvindo, mas
está falhando ainda, ela está quebrada, assim. A gente, o que fazer e agora? Vai falando pra gente ver, porque é engraçado, né? Porque a gente conversou, hoje estava normal. E eu vídeo todo e ele não sei, não sei. Você quer Aí tentar colocar no 4G para ver se melhora? Tá no 5G. Tá no 5G? Então, vamos lá. E não mudou. Não, agora parece que estabilizou. Vamos ver. Qualquer coisa me digam, então, que daí eu tento mudar de lugar, tá bom? tá bom. Eu Tá falhando. É tão Sumiu o teu engraçado, som. porque quando ela fala com a gente, ele fala. Depois pode ser a Quando ela conexão da começa a internet. falar, Quando você começa a entrar no assunto, parece que silencia. acho que tem manobra aí. Eu vou para outro lugar, vou sair e entrar novamente. Tá bom. tudo bem. Gente, ó, aguenta aí. Doutora Tarsila vai mudar de ambiente, vai entrar novamente, porque talvez seja aí uma conexão com a internet dela. Então, vamos ver se a gente consegue dar conta e resolver essa questão. Vamos esperar ela ver se consegue Ela voltar resolver. é um tema Ela bastante voltar. importante e é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa área de atuação. Eu não sei se o doutor Luciano Machado continua aqui com a gente, mas ele também é alguém que atua nessa área e com certeza pode contribuir aqui com colocações. Aguardar, ela não entrou ainda, né, Fábio? Não, ela não entrou. Pelo menos não aparece aqui para mim. Mas daqui a pouco ela vai Para mim conseguir ainda não entrar. chegou também. Mas eu acho que aqui, né, quem tiver dúvidas aí sobre essa área, né, do combate ao abuso e exploração sexual infantil, pode ir colocando aí as perguntas, né, que tenha dúvidas porque, como a Lu apresentou o currículo dela, ela tem bastante conhecimento na área, né, tem bastante coisa que ela pode trazer aí, informações, né, para a gente. Então, quem tiver aí algumas perguntas para que ela responda e quiser ir colocando, pode ir colocando. Até porque, assim, quando a gente pensou no tema, em razão, claro, em alusão ao Maio Laranja, mas por saber que é um tema extremamente delicado, é um tema sensível, é algo triste, avassalador, deixa marcas, né, Fábio, que você também pode falar. Traumas, né? Olá, ela entrou? Não, foi Alexandre Fadel. Um abraço, meu querido Alex Fadel. Um abraço para ti. Estou esperando aqui a Tarsila, que teve um probleminha na internet. E deixa traumas, deixa marcas mesmo depois que a violência passa. E de que forma? Né? O que as pessoas que estão próximas podem fazer, de que forma identificar, como proceder depois, como amparar essa criança, até para que ela não seja revitimizada também. Entrou, vamos ver se deu certo aqui. Ela conseguiu entrar? Para mim não aparece aqui. Nada. Certo. Menina, estão me ouvindo? Estamos. Bem ouvido? Estamos Sim. ouvindo bem. Por enquanto, sim. Vamos ver se agora consegue falar para a gente seguir te ouvindo. Tá bom, então vamos lá. Eu dizia o seguinte, eu dizia que é importante nós termos sempre uma lembrança, nós temos sempre um cutucãozinho para nós não deixarmos esse assunto cair no esquecimento. E por que esse assunto cai tanto no esquecimento? Porque, como eu dizia hoje numa palestra para um grupo de profissionais de rede de proteção, nós acabamos sendo engolidos pelas demandas. Todos nós estamos muito soberbados com os casos que chegam para nós. Todos os dias são novas violências que se apresentam, são novos casos que batem à nossa porta, e nós acabamos. Caiu a conexão dela. Mas estava ótimo. Caiu? O som. Caiu. Ela
Aconteceu o que aconteceu comigo, possivelmente, ó. Ah, voltou. Tá difícil. O som tá ótimo. Não, caiu a conexão, mas o som tá perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Nós precisamos parar para pensar sobre o problema. Como dizia a Luciana, esses números hoje, eles estão muito, muito assustadores. E a verdade é que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela hoje predomina nessa natureza de delito. Por quê? Por que o cidadão, o agressor sexual, vai se expor, vai se arriscar a sair na rua, a buscar a satisfação da sua lascívia em lugares que não lhe garantam a segurança do ambiente doméstico e familiar? Se no ambiente doméstico e familiar ele tem todas as facilidades. Se ele tem um contexto que o acesso à intimidade das vítimas é muito favorecido, muito privilegiado. Se ele tem um contexto que ele pode facilmente criar um engodo em cima daquela vítima para que ela não se perceba em submissão a qualquer forma de violência, em situação de submissão a qualquer forma de violência. Então, o que nós temos hoje? Uma predominância da violência sexual no ambiente familiar da própria vítima. 95% da violência hoje contra crianças acontece em casa. Não acontece na rua, não acontece com estranhos. Eu trabalhei por 11 anos só com esse tipo de caso, só com esse tipo de crime, só com esse tipo de vítima. Sempre acontece dentro do ambiente familiar, sempre é praticado por um adulto da convivência íntima da criança, pelo seu pai, pelo seu padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo padrinho, pelo irmão. Não é um estranho que viola a dignidade sexual dessa criança, desse adolescente. Então, esses dados têm que minimamente servir para embasar novas estratégias de atuação nossas. Porque se nós estamos constatando que isso está acontecendo dentro desse contexto, que a violência mais grave que existe hoje na vida de uma criança, tirando o crime contra a vida, a violência sexual é a mais grave. Né? Eu costumo dizer que é uma morte em vida para essas crianças. E se essa violência tão grave está acontecendo nesse contexto, nos cabe buscar formas de combater isso e não simplesmente ficar trabalhando com a situação posta. Por quê? Porque a nossa obrigação, enquanto sociedade, enquanto profissionais, é trabalhar para prevenir o crime, não para remediar o crime. Nós estamos hoje, eu brinco que me cairia muito bem um macacão vermelho, mas eu não tenho vocação para bombeiro. E hoje nós somos todos bombeiros, nós só ficamos apagando incêndio. Então, essa realidade tem que mudar. Nós temos que entender que se esse crime, que é tão grave, que hoje alcança números tão alarmantes, está acontecendo literalmente debaixo do nosso nariz, há que se mudar as formas de trabalhar. Aquelas ideias que nossas mães falavam para nós, minha filha, cuidado com o escuro, cuidado com o terreno baldio, isso não existe, gente. Não fale isso com estranho, né? Tipo, porque nessa modalidade de violência, nessa e na violência doméstica e familiar também, o agressor, as vítimas são vítimas dos seus algozes, estão dentro de casa. Exatamente. Então, é muito difícil de combater. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando essa tua colocação. Como trabalhar com uma prevenção? Porque, por exemplo, quando a gente entra nesse recorte da vítima mulher, a gente vê toda aquela estrutura na qual nós todos estamos inseridos de uma cultura machista. E aí a gente vê que, primeiro de tudo, a gente tem que combater a causa para poder trabalhar com uma prevenção, precisa mudar um paradigma, né? De que a mulher não é um instrumento, um objeto ali de manuseio do homem, né?
Agora, e quando se trata de criança? De que forma fazer essa prevenção? Políticas de educação, levar isso para a escola, sair também do ambiente familiar, porque a gente sabe que perpassa pela questão da criança mesmo identificar. Se eu tenho dificuldades dentro do escritório, eu percebo às vezes, Tarsila, mulheres me relatam uma situação, e quando eu falo, você está sendo vítima de uma relação abusiva, ou de uma violência patrimonial, ou de uma violência psicológica, enfim, a mulher às vezes demora para se identificar que aquilo é uma relação abusiva. Agora, imagina uma criança. Mas assim, Luciana, eu tenho batido na seguinte tecla. Hoje, a prevenção em relação principalmente à violência sexual contra crianças e adolescentes não se alcança sem o trabalho contínuo e sistemático e sobre a informação. Por quê? Porque nós sabemos que a criança e o adolescente, eles o raciocínio deles, o pensamento deles, quando se veem inseridos numa situação de violência sexual, tem alguns fatores que permeiam o raciocínio da criança. São a culpa, o medo, a vergonha e o desconhecimento. Basicamente, esses 4 fatores se conjugam e impedem que a criança se posicione, busque ajuda, elabore, entenda, reclame. Por quê? Se ela sofre uma investida dentro de casa, se ela é pequena, se o padrasto pega a mão dela e leva no pênis dele, por exemplo, ela acha que se ela contar para a mãe dela, se eu contar para minha mãe que eu coloquei o pênis, ela colocou a mão no pênis do padrasto. Se eu contar para minha mãe que eu coloquei a mão no pênis do meu padrasto, a minha mãe vai me surrar. A minha mãe vai me matar. Ou eu tenho vergonha de falar uma coisa dessas, porque eu não deveria nunca ter encostado no pênis do meu padrasto. Além do que, tem ameaças, né? Que Tem geralmente os abusos vêm junto com ameaças. ameaça, e tem a ameaça direta e a ameaça velada, e mais do que isso, a síndrome do segredo, aquela questão de que é segredo nosso, se você falar para sua mãe, a sua mãe vai ficar triste porque ela vai achar que eu gosto mais de você do que dela, daí a sua mãe vai chorar. E a criança, gente, embarca facilmente nisso. Por que ela embarca facilmente nisso? Em razão do 4º fator que nós colocamos, que é o desconhecimento. Por incrível que pareça, os parâmetros dela não permitem que ela, desde logo, separe essa conduta como uma conduta nociva. Ela, a princípio, ela acredita que aquela interação é típica da relação paterno-filial ou da relação que ela tem com o avô, com o padrinho, e que ela é a preferida, e que ela é a predileta, a escolhida, e que a relação que ela tem com ele é uma relação especial. E isso tudo faz o tombo dela depois ser muito maior. Porque ela não sai do patamar de todas. Ela sai do alto para cair para baixo dos outros. Porque ela achou que ela era a preferida. Mas ela não é nem a normal, ela é a escolhida para sofrer a violação. Então, quando eu digo que é uma morte em vida, é porque assim, quando ela se descobre vítima de uma violência sexual, quando ela descobre que quando ela tinha 5, 6 anos, que o pai, que o padrasto, que o avô manipulava a vagina dela, e que era uma brincadeira, ou que lambia, ou que fazia ela fazer a felação, e que aquilo era um abuso, a vida dela cai por terra. Existe uma violação dos direitos dela, né? Todos esses fatores, eles combinam de uma forma muito estratégica do ponto de vista do agressor. Ele sabe lidar com isso. Eu sempre digo que o agressor sexual, ele anda muito à nossa frente. Ele sabe muito bem manipular a sua vítima para que ela não fale. Ele é muito mais eficiente no que ele faz que nós naquilo que nós fazemos, porque nós não conseguimos empoderar uma criança, um adolescente,
Nós não conseguimos informá-los o suficiente para que, numa situação dessas, eles consigam se defender. E eu não estou dizendo que essa defesa vai impedir propriamente uma violência sexual. Mas, com certeza, essa informação e esse empoderamento vai impedir que elas fiquem por anos submetidas àquela violência. Porque a experiência também mostra que a violência sexual nunca acontece num ato isolado, num episódio único. É sempre uma continuidade delitiva. São vítimas submetidas àqueles achaques dentro da sua casa por 2, 3, 4 anos. Por quê? Essas crianças não buscam ajuda, porque elas têm medo, porque elas sentem-se culpadas, porque elas têm vergonha, porque elas acham que elas vão apanhar. E daí elas vão cedendo, e daqui a pouco elas pensam, a minha mãe, agora, depois o medo é outro. O medo é, eu não contei, agora se eu contar, minha mãe vai brigar porque eu não contei antes. E assim vai. É um medo atrás do outro, é uma culpa maior que a outra, e ela não consegue buscar ajuda. Se nós tivéssemos no começo da vida dessa criança a empoderado, no sentido de dizer, nunca será sua culpa. Independente do que você ache que você fez, nunca será sua culpa. Procure. E isso tinha que ser falado, gente, todos os dias. Tinha que ser falado na escola, na igreja, na rua, em casa. A mãe tinha que dizer para o seu filho, para sua filha, tchau, minha filha, boa aula. E não esqueça, nunca será sua culpa. Sempre conte, sempre relate, sempre busque ajuda. Parece tão básico, talvez as pessoas que nos ouvem possam pensar, meu Deus, mas isso é básico, dizer que a criança procura ajuda. Mas, meu Deus, se é tão básico, por que ao longo desses 11 anos eu falei com cerca de 3 mil vítimas? Todas elas não contaram no primeiro episódio porque sentiam que era culpado, sentiam vergonha, sentiam medo. Então, alguma coisa não está bem explicada aí. Não sei se você concorda, Fabiana, com isso. Eu concordo, sim. Assim, vou colocar. Você muito bem colocou, né? Não é falado. A gente sabe, é tão claro para nós adultos, mas não é falado para as crianças. Para nós pode ser claro. E o que não é falado não é entendido, não é compreendido, né? Então, vai muito mesmo da comunicação, de ter que ser claro mesmo, dentro da linguagem que a criança entende, né? Dentro da linguagem que ela é capaz de compreender, mas de mostrar o que é um abuso, né? A palavra já está dizendo, ultrapassou um limite que invade a vida do outro ali, né? Então, não permita que abusos aconteçam. E o corpo dá sinais, né? Como você colocou, o que gera ali? Medo. Não permita que pessoas te gerem um medo tão grande que te cale, né? Que te impeça de agir. Elas não conseguem verbalizar e daí começam os sintomas a aparecer e a família não sabe lidar com aquilo. A criança começa a mudar de uma criança falante, começa a ficar muito comportamento. Começa a comer demais, compulsão por comida, dorme, ou só quer dormir, ou fica trancada no quarto, ou muda seu padrão de vestimenta, ou muda a forma de lidar com as pessoas na escola, mostra-se agressiva, baixa o rendimento escolar. Isolamento, de alguma maneira existe uma alteração nesse comportamento. Porque ela não consegue verbalizar, mas exatamente. Ela conta através dos seus comportamentos. Ela importante. Perfeito. É importante essa tua colocação também, Tarsila, porque a comunicação nossa verbal é é o menor tipo de comunicação que nós temos. Nós comunicamos muito mais pelo não verbal do que pelo verbal. Então, prestar atenção nesse comportamento. Como é a tua criança, né? Como é o teu filho, o teu sobrinho, o seu, enfim. Tem alguma alteração aí nesse comportamento que te chame a atenção? Pergunte. Não tenha medo de perguntar para essa criança, né? Tocar nesse assunto do que o que está acontecendo, para que ela vai dar sinais, ela vai falar, se ela tiver segurança para falar qualquer coisa, manifestar qualquer comportamento. Acho que um ponto aí
é esse, de mostrar o quê? A segurança, né? O que eu percebo em pessoas que já passaram por isso, adultos que já passaram por isso, é muito a segurança em poder falar sobre, daqui não vai sair. Então a gente tem que fazer um combinado assim de transparência, de mostrar que, olha, aqui é um porto seguro. Porque como a violência vem de quem é seguro para ela, olha o medo que ela tem de ser traída, né? Vamos colocar aqui, não é a palavra exata, mas... O que eu acho importante também a gente tratar aqui é que, assim, por que você tem que sempre deixar isso bem claro em tese para a criança? Independente de um episódio ou de uma suspeita. Essa conversa que nós temos que ter com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos alunos, com aquelas crianças com as quais nós convivemos, até porque a obrigação ela é solidária de toda a sociedade, não importa se é teu filho, se é teu sobrinho, se é teu vizinho, todos têm essa obrigação de proteger. Então, essa conversa de orientação deve acontecer como uma base para a vida social e familiar dessa criança, independente dos sinais. Por que eu digo? Porque se nós fizermos essa base, nós vamos municiar a nossa vítima, vamos dar recursos e instrumentos para que ela rapidamente faça essa violência cessar, ou sequer permita que a violência ocorra. Agora, se nós esperamos os sinais para conversar, talvez a violência já esteja bem avançada. Né? Sim, concordo. E talvez a nossa conversa possa comprometer essa história que a vítima precisa trazer. Por quê? Porque nós vamos trabalhar uma conversa que deveria ser uma conversa apenas em tese, mas nós vamos estar induzindo e sugestionando uma revelação. Então, o que é importante? Que a criança esteja empoderada, independente de estar submetida à violência. Porque na hora que a violência acontecer, ela vem sozinha. E ninguém vai dizer que nós induzimos e sugestionamos essa criança. Entenderam o raciocínio? Porque muitas vezes, e hoje mesmo eu participei de uma discussão nesse sentido, da questão da sugestionabilidade, a indução, a manipulação das informações da criança através das próprias perguntas. Quando você pergunta o que aconteceu, mas ele fez isso, mas foi o fulano, mas foi o Beltrano, tudo isso acaba invariavelmente comprometendo essa fala da criança. Agora, se uma criança que já está orientada, que já está forte, e ela veio e traz, você pode dizer que ela foi influenciada, porque ela veio sozinha. Ela simplesmente elaborou, verbalizou e trouxe. Entende? Perfeito. Perfeito. E é exatamente como você bem colocou aí, né? A questão do empoderamento, né? Fortalecer para que ela se sinta segura para falar sobre isso, né? Para falar disso, sem ter esse medo, sem ter... Porque a gente trabalha com a prevenção, não a pós-venção, né? Isso. E infelizmente, era isso que a gente deveria fazer, mas não é o que estamos fazendo. Sim. Né? Atualmente, a sociedade toda é quase um quartel-general de bombeiros. Né? Mas deixa eu te perguntar, né? Pensando na prevenção, dentro das escolas, existe um trabalho que é feito com as crianças e adolescentes pensando nessa prevenção? Na minha opinião, muito incipiente, muito pouco, muito superficial. A escola ela acaba elegendo alguns momentos ali, e no o Maio Laranja em especial, algumas ações pontuais, mas assim, não, essas ações pontuais não se mostram suficientes, e você vai entender bem, Fabiana, dentro da sua área de atuação, ações pontuais não são suficientes para fortalecimento
interno, do emocional, da personalidade daquela criança para aquele enfrentamento. Perfeito. Isso é um trabalho diário, contínuo. Isso tem que fazer parte da formação do ser humano. Concordo com você. Ela não seja, por exemplo, uma mulher que se vê inserida num relacionamento abusivo e não percebe. Entende? Isso tem que ser algo que a gente precisa trazer definitivamente para as conversas, para as rodas, para as mesas, para a igreja. Normatizar. Até para se romper com o ciclo, né? Que a gente sabe que tem de... As pessoas não querem falar sobre isso. Eu não gosto desse assunto. Quem que gosta desse assunto? Ninguém gosta. Mas é aquela questão do ciclo da violência. Quando a gente vai verificar o perfil do abusador, muitas vezes identifica que o abusador já foi uma vítima de abuso. Então, para fins de evitar esse ciclo, que a gente vê também se repetir no caso de violência doméstica e familiar, algo extremamente comum, e não tem como romper sem ir lá, no início de tudo, né? Onde tudo começou. Eu achei bem importante que vocês duas pontuaram a questão da segurança do ambiente doméstico e familiar que a criança está inserida. Alguém nesse ambiente tem que fazer essas vezes de trazer essa segurança no sentido de acolhimento, de eu confio em você, a questão de nunca é culpa da vítima. Para uma criança, a gente tem que repetir isso de uma outra forma, mas no sentido de validar aquilo que a criança está trazendo, por menor que seja. É mais difícil uma criança verbalizar, acho bem mais difícil. A criança sinaliza de outras formas, como vocês duas colocaram. Uma das recorrentes que eu ouvi assim, em relatos do escritório, dentro de um outro contexto, é da questão de fazer xixi na cama. Fazer xixi na cama, fazer xixi na calça, quando já tem uma idade em que já saiu desse contexto e tudo mais, e de repente volta com esse comportamento mais de bebê e tal. E aí a gente enxerga um sinal. Claro que não necessariamente, acho que é importante pontuar isso, que quando acontece isso com uma criança é porque ela está sendo vítima de abuso. A gente tem que cuidar muito com tudo vir abuso. Não é isso. Mas a gente também não pode deixar de olhar, porque também se a gente passa a relativizar ou a minimizar essas questões e de dar o devido olhar, eu acho que isso acende uma luz. Não necessariamente vai caminhar para isso, mas é importante que quando essa luz se acende, haja uma investigação, um olhar mais acurado daquele adulto que observou isso. Eu acho que... E um acolhimento em relação à criança. Eu acho que nós temos a obrigação de olhar para as nossas crianças. E é isso que a gente não tem feito, né? Olhar. Veja, se alguma coisa tem 10 anos está com problema de enurese ou encoprese, alguma coisa a está desestabilizando. É uma violência sexual? Não sei. Pode ser, como pode não ser. Pode ser um bullying na escola, pode ser um problema relacional dentro da família. Mas alguma coisa ela está sinalizando, né? Pode ser muita coisa, pode ser coisa grave, como pode ser coisa simples. Mas o que eu acho que a gente não pode fazer é desprezar os sinais que a criança dá de que ela está em sofrimento. E tomara que não seja um sofrimento por conta de uma violência sexual. Tomara que seja, que o mote seja bem mais simples. Mas a verdade, Luciana, é que nós não podemos nunca desprezar o sofrimento infantil. Porque essa conta vai chegar, né? Hoje, nós não temos dúvidas que nós somos uma sociedade doente, né? As pessoas hoje estão muito envolvidas em questões de doença mental. E isso se deve muito a essa geração que não olhou para as suas crianças e que continua não olhando. As nossas... para as fragilidades também, para as crianças, e depois a gente continua não olhando quando vai crescendo, para o adolescente. O adolescente, eu acho que sofre um estigma muito grande na parte da sociedade, por ser uma fase que há uma mudança hormonal muito forte, que é uma fase de desafios. Eu acho que o adolescente sofre uma rejeição social nesse aspecto.
Então, acredito que esse olhar perpassa por isso, de acolhimento, de compreender as fases de cada etapa da vida, né? Que perpassa para adolescente. Mas uma coisa que eu ia te falar, Tarsila e Fabiano, é que a gente está fazendo toda essa reflexão hoje, tratando sobre isso, mas pensa que há pouquíssimo tempo isso era até um tabu falar sobre isso. E, além de tudo, é muito recente na história da nossa legislação brasileira a proteção integral à criança e adolescente, que se iniciou com a Constituição de 88 e veio depois, né, se consolidar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir daí se sucederam algumas leis. Mas veja, olha quanto tempo se passou. Então, nós ainda temos reflexos, aqueles adultos que um dia foram crianças e foram abusados e sofreram, estão aí. E eles são hoje adultos, mas que não tiveram esse amparo, não tiveram esse cuidado, não tiveram esse olhar. E aí, como que esse adulto vai olhar para a criança que ele gerou, que ele gestou, que, enfim, que está ali? Porque é tudo isso. Quando você fala a nossa sociedade está adoecida, e eu concordo muito contigo, eu falo para a Fabiana que, se depender de mim, os psicólogos vão ficar muito ricos, porque eu indico terapia para todo mundo, porque eu falo que a gente só consegue melhorar o externo quando a gente passa por essa viagem interna. Não existe eu transformar nada lá fora se eu não transformo aqui dentro antes. E esse olhar, até dentro do judiciário, do Ministério Público, da própria advocacia, com esses métodos que a gente veio aprendendo ao longo do tempo, com justiça restaurativa, com mediação, com outras técnicas, com linguagem, comunicação não violenta, a gente foi, de certa forma, passando por uma transformação também interna e até para desenvolver um olhar diferenciado para essas vítimas. E até antes delas se tornarem vítimas, né? Porque o fato é que muitas vezes nós, adultos, invisibilizamos, sim, as nossas crianças, porque elas atrapalham, muitas vezes, a nossa conversa entre amigas, o nosso trabalho aqui, e aí a gente está, sim, de certa forma, invisibilizando e não olhando para as suas necessidades e também para os sinais que essas crianças apresentam. Queria saber aqui, doutora Tarsila e Fabiana, o que vocês colocariam aqui para quem está nos seguindo? A gente já está quase caminhando aqui para o final. Tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes e a gente não pode deixar de falar. Vocês falaram sobre a sinalização, sobre criar um ambiente de segurança para que essa criança possa chegar. Mas, e claro, observar, olhar e não deixar de olhar o tempo todo para essa criança. Mas e se, infelizmente, essa violência aconteceu? E esse adulto, ou ele desconfia que haja. Quais são os caminhos? O que ele deve fazer? Quem ele deve procurar? Como ele pode agir? Quais são as provas? A gente sabe que nesse ambiente tão restrito, do que deveria ser o Porto Seguro, mas que às vezes é o lugar mais odiado por uma vítima, fica muito mais difícil de ter elementos de prova. Como fazer? O que fazer? Que caminhos percorrer? Pergunta excelente, Luciana. Infelizmente, esse é um delito de difícil comprovação, né? Nós precisamos muito da conservação da palavra da vítima, que, como você bem disse, se a gente fizer tudo e acontecer, a gente vai ter que lidar com isso e trabalhar com isso. E é uma tarefa árdua, porque é tudo cometido num ambiente altamente clandestino, né? Num contexto altamente clandestino, melhor dizendo. Então, é importante que as pessoas entendam, e isso não serve só para profissionais, isso serve para toda a sociedade. Que, neste caso, quando há uma revelação ou quando há uma suspeita consistente, a interação com a criança sobre os fatos deve ser mínima. Porque essa interação deve ser feita por um profissional especialmente capacitado para esse tipo de abordagem, sob pena de comprometer a palavra da criança e do adolescente, não só para finalidades probatórias. Eu não estou pensando apenas na produção probatória. Eu estou pensando mesmo naquela criança que, de ser abordada de forma inadequada, acaba se retratando, por exemplo, quando, na verdade, a retratação não é legítima. Só que ela não está conseguindo lidar com aquilo
Porque a partir do momento que ela revela, a partir do momento que aquilo sai da esfera do privado para o público, ela sente aquilo pesar muito sobre ela. E ela não dá conta de administrar. E tem horas que ela pensa, gente, está mais difícil lidar com isso revelado do que aguentar a violência. Então ela acaba muitas vezes se retratando por conta desses aspectos que nós chamamos de vitimização secundária e terciária. Então as pessoas todas devem entender que quando há uma revelação ou uma suspeita consistente, essa criança, essa adolescente deve ser encaminhado para um profissional. O que a pessoa que ouviu a revelação deve fazer, ou que suspeita, é apenas proceder ao acolhimento dessa vítima. Abraçá-la, acolhê-la e dizer a ela que está com ela, que vai estar sempre com ela, que vai apoiar em todos os momentos, que ela não está sozinha, que ela foi muito forte e corajosa em revelar e que vocês vão juntos procurar ajuda. Mas não ficar perguntando como que foi, onde que foi fulano, foi Beltrano, pegou aqui, pegou ali, porque isso pode comprometer demais a solução para esse caso. Perfeito. Eu coloco aqui um ponto que eu acho que casa muito bem com o que você está colocando, que é não potencializar aquilo que não é saudável, a violência que ela sofreu. Então, ela não ficar revivendo tudo aquilo que agrediu tanto, e aí torná-lo ainda maior, né? O sofrimento já é tão grande que, e aí como você colocou, o acolhimento do quê? De potencializar a força que ela teve para comunicar, né? A força que ela teve para chegar até ali, o saudável. Olha a potência que tem aí, né? Isso mesmo. Mas não o sofrimento dela, né? Então eu acho que e isso vale para o abuso e para tantas outras coisas que a gente naturalmente a gente tende a olhar aquilo que está fazendo a pessoa sofrer. A pergunta, o que aconteceu é da natureza do ser humano. Perfeito. Viu a pessoa triste, chorou, a pessoa chega com uma cara diferente, você olha e diz, o que aconteceu? Né? Então, assim, nós nunca vamos impedir as pessoas de terem essa reação que ela quase é inerente à existência humana, né? Mas quando a gente tratar da questão de violações em face de criança e adolescentes, é bom que todos tenham esse cuidado de perguntar o quanto menos possível e de acolher o quanto mais possível. Essa é a regra de ouro aí. Perfeito. Perfeito. Eu vou colocar acima embaixo, né? E como eu já disse, potencializar o que é saudável para essa criança, para esse adolescente que passou por tanta violência. Até porque a gente tende, né? Eu sou mãe, Tarsila também é, Fabiana também é. Às vezes, como mães, como pais, a gente tende, às vezes, a chamar muita atenção para aquilo que a criança fez de errado e tal, e não ressaltar, não validar as pequenas conquistas diárias. E isso é o que também vai formatando um ambiente seguro, em que ela se sente acolhida e sinta que ela pode confiar que naquele espaço ela é amada e que ela é ouvida. É ouvida nas suas pequenas coisas, porque é dali que começa a se criar um elo de confiança, uma ligação. Eu queria demais agradecer a tua presença, assim, foi fantástico. Eu sei que a gente teria muito para falar. Eu vou te falar assim que eu tenho várias coisas anotadas aqui, né? Assim, eu vou ter que fazer uma parte 1, parte 2, parte 3, acredito eu, porque eu gostaria de entrar numa parte das falsas memórias, eu gostaria também de trazer um elemento que é a lei de alienação parental, quando as mães são, muitas vezes, processadas em razão dessa lei por terem delatado, denunciado alguma relação de abuso. Infelizmente, são situações que acontecem e eu falo disso com a experiência do escritório. Atendi muitas mulheres nessa situação. É muito triste, porque além de ter uma relação abusiva da própria vítima, mulher, ainda existe uma relação abusiva de uma criança. É muito triste. E eu, para finalizar, eu vou ler aqui um trechinho da letra de uma música da Demi Lovato, e eu fiquei sabendo agora, assim, que ela foi vítima de abuso sexual infantil. E a música se chama Warrior. Eu não sei se eu sei pronunciar direito, tá, gente? Meu inglês tá meio falho aqui. E ela diz, tem uma parte de mim
que eu não posso recuperar. Uma garotinha cresceu rápido demais. Bastou uma vez e eu nunca mais serei a mesma. E essa letra realmente me impactou bastante, porque por mais que a gente trabalhe com isso, graças a Deus, a gente não ocupou esse lugar, não caminhou sobre ele. E para quem assiste, para quem lida e para quem ouve uma vítima, a gente pega só fragmentos daquela dor. E esses fragmentos já nos cortam. Então, para que a gente possa, né, realmente criar espaços dentro daqueles ambientes em que nos são abertos de acolhimento, de uma escuta ativa e especialmente de apoio, de olhar, né? Olhar para a vítima, algo que a doutora Tarsila trouxe e enfatizou tão bem e tão lindamente. Mais uma vez, muito obrigada. Aí, né? Eu também quero agradecer aqui a doutora Tarsila, né? Agradecer a participação. Acho que a internet dela está um pouquinho ruim, pelo que eu estou vendo aqui. Não sei se ela nos escuta. Caiu, ó. Caiu até. Mas, de qualquer maneira, fica aqui meu agradecimento. E deixar, né? Acho que é a palavra aí de acolhimento, né? Acolher a criança, escutar essa criança, que é tão importante para a gente quebrar um ciclo de violência, né? E pensar nisso, né? A criança já está sofrendo violência. Então, deixar esse espaço aberto para que ela consiga se sentir à vontade. É isso, gente. É isso. Nosso Obrigada. Irmã de hoje, então, foi com esse bate-papo difícil, Sim, mas que muito necessário. Queria agradecer a cada um e cada uma de vocês que participou. Tem alguns comentários, a gente não conseguiu ler todos. Eu vi que a Liege fez aqui uma interação, uma pergunta sobre a questão do segredo, se é importante separar o segredo bom do segredo ruim. Eu acredito que sim, tendo em vista que, como você colocou, os segredos fazem parte do imaginário infantil e também do adolescente. É aquilo que é secreto, às vezes ele traz uma curiosidade extra. Então, acho que sim, é bastante válido separar que há situações que, quando elas são ruins, elas não podem ser segredos. Eu acho que talvez seja por esse caminho. Aquilo que é ruim jamais pode ser um segredo. Então, eu acho que vale colocar aqui que é o segredo que ela quis colocar é um segredo momentâneo, né? Não é um segredo que vai ficar guardado para sempre, né? Então, que faz parte, né? Mas são momentos ali, não aquele segredo que não, você tem que guardar isso para sempre, né? Acho que tem uma grande diferença aí, um peso muito grande. Nossa, agora eu tô vendo outras mensagens aqui, Fabiana. Gente, meu TDAH, ele é assim mesmo. A Ana Amélia escreveu aqui, por isso a importância da oitiva especializada nos fóruns e nas delegacias. É verdade, é extremamente importante. E é extremamente importante, Ana, que as pessoas que realizam, os profissionais que realizam essas escutas especializadas, essas entrevistas especializadas, tenham o cuidado, a doutora Tarsila colocou aqui, de não sugestionar, para que não se perca isso. Acho que ela está voltando aqui. Para que não se perca realmente essa informação, esse dado, para que, de repente, não venha para dizer que houve um comprometimento da criança. Caiu, mas a gente continuou aqui, Deus agradecendo, falando. Queria te agradecer a sua presença. Né? Você caiu na hora que eu estava agradecendo, mas deixei aqui meu agradecimento no ar, né, para que você depois também possa ver. Muito obrigada pelo esclarecimento, né? Você trouxe bastante informação, bastante conteúdo muito importante. Eu acho que é cada vez mais importante a gente falar mais sobre isso e mostrar o quanto é necessário, né, para quebrar um ciclo de violência, para que ele não exista. Eu voltei especialmente para agradecer para você, agradecer muito para você a oportunidade de falar mais um pouco sobre isso. Eu já falo pouco sobre isso, né? Hoje eu falei em 3 eventos, só hoje. Meu Deus! Então, mas é um assunto que nos é muito caro, né? Enquanto profissionais, enquanto sociedade, esse assunto é um assunto que precisa ser tratado. Então, todos os espaços são sempre espaços ricos para esse enfrentamento que nós precisamos fazer. Agradeço a todos que estiveram conosco e sigo à disposição das irmãs.
E você obrigada, vai ser viu? sempre muito, muito bem-vinda no nosso canal. Aqui a gente está começando, como a gente falou para você, mas a nossa intenção é realmente disseminar informação para aquilo que importa. A gente também ter um espaço de diálogo, de como se a gente estivesse realmente no sofá da sala de estar da nossa casa e a gente possa conversar abertamente sobre tudo aquilo que permeia as relações humanas. Peço E você desculpas está a sempre todos convidado. Hã? peço desculpas a todos pelas dificuldades aqui de conexão. Eu sou uma analfabeta tecnológica mesmo, mas aqui eu realmente não sei o que aconteceu, porque simplesmente uma conexão no Instagram a gente sabe fazer, né? Mas eu não sei por que ficou tão instável a minha conexão. Não, mas mas então, depois Porque eu também que importante que deu melhorou, certo. estou aqui depois em fluiu fase de super. instalação aqui e talvez o sistema aqui não esteja muito bom. Você falou que está com O obra, sistema aqui não está muito bom. fique tranquila, mas a gente quer te agradecer, Tarsila, mais uma vez. Obrigada. Assim, toda essa contribuição que você deu hoje com o teu conhecimento e também Super. a te agradecer pela luta, por você estar aí no front em relação a essa luta de prevenção, de cuidado, de olhar atento para as crianças e para adolescentes, porque sim, eles são a nossa esperança de um futuro melhor. E a gente precisa cuidar e regar esse futuro hoje. E dizer que o nosso canal está sempre aberto. Eu realmente espero você mais uma vez para a gente continuar conversando sobre isso. Eu acho que tem várias vertentes dessa violência que a gente precisa conversar. É um tema bastante importante, não é só porque é maio laranja, eu acho que a gente tem que falar sempre. Então, volta e meia, eu vou te dar um alôzinho para trazer você para cá mais um pouquinho com a gente. Tá bom, meninas. Muito Obrigada. obrigada. Boa noite a Beijo todos. grande. Boa noite, beijo. Boa noite. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, Fabi. Inveja Beijo. do Tchau. seu calor aí. Gente Beijo. Tchau, tchau. linda que participou com a gente, muito obrigada. Sinta-se à vontade. E no próximo Entre Irmãs também teremos um bate-papo muito difícil, mas muito especial. E a gente espera vocês dia 4 de junho, às 19h30, aqui no nosso canal. Até logo. Beijo. Beijo. Obrigada, tchau, tchau.